Olá pessoal, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e hoje nós estamos estudando, vamos estar na segunda parte agora do nosso estudo sobre esse documento tão gostoso de estudar, que são os critérios para atendimento em creche que respeitem os direitos fundamentais da criança, da Maria Malta Campos e da Fúvia Rosenberg, duas educadoras, tá? Então vamos lá para a segunda parte. Lembrem durante a nossa leitura que esse documento, quando foi escrito, a creche e a pré-escola ainda iam até os 6 anos de idade e o ensino fundamental se chamava primeiro grau. Então eu vou estar substituindo essas palavras, essas expressões pelas expressões que são agora, tá? Que nós utilizamos agora. Bom, na primeira parte dessa segunda reflexão sobre o documento Critérios, vai falar sobre a política da creche que respeita a criança. Política, polis, tudo que tem a ver com o direito do cidadão, como deve ser a sua relação democrática com aquele ambiente, como deve ser aquele espaço, no sentido de gestão democrática. Vamos ver aqui como é o critério para a política de programas de creche, tá? Desde aquelas lideranças por exemplo, da Prefeitura Municipal de Sorocaba, que é a encarregada de cuidar de todas as creches dentro do sistema, e aí vamos ver quais são as tarefas dela com relação ao respeito a essas políticas também. Critérios para políticas e programa de creche. A política de creche respeita os direitos fundamentais da criança. A política de creche está compreendida com o bem-estar, está comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento da criança. A política de creche reconhece que as crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante. A política de creche reconhece que as crianças têm direito à higiene e saúde, têm direito a uma alimentação saudável, têm direito a brincar, a brincadeira, reconhece que têm direito a ampliar, as crianças têm direito a ampliar o seu conhecimento e reconhece que as crianças têm direito ao contato com a natureza. A política da creche respeita os direitos fundamentais da criança. A creche tem por objetivo o educar e o cuidar. Quem? As crianças até 5 anos de idade, aqui consta 6. As creches estão sendo usadas por crianças, as creches não estão sendo usadas por crianças com mais de 6 anos, como uma alternativa à educação do ensino fundamental. As creches são concebidas como um serviço público que atende os direitos da família e da criança. A política de creche procura responder ao princípio de igualdade de oportunidade para as crianças, independente de classes sociais, sexo, raça ou credos. A política de creche reconhece que as crianças têm família. Reconhece também e prevê a gestão democrática das próprias creches e a participação das famílias e da comunidade. A programação para as creches respeita e valoriza as características culturais da população atendida. O programa de creches integra o planejamento municipal, estadual, regional e federal de ações mais gerais. A política de creche estimula a produção e o intercâmbio de conhecimento sobre a educação infantil. Há um projeto para creches com explicitação de metas, estratégias, mecanismos de supervisão e de avaliação. Há um plano de expansão das creches em quantidade e localização, e esse plano responde às necessidades das famílias e das crianças. O plano da creche prevê entre suas metas a melhoria da qualidade do atendimento à criança. O orçamento para as creches é suficiente para oferecer um atendimento digno à criança e um reconhecimento do trabalho do adulto profissional. Os critérios para a admissão de crianças na creche, para a entrada da criança na creche, são democráticos, transparentes e não discriminatórios. As pessoas que trabalham nas creches são reconhecidas e tratadas como profissionais nos planos de formação educacional, no processo de seleção, do salário e dos direitos trabalhistas. O per capita repassado às creches, ou seja, aquele valor em dinheiro considerando um por um dos alunos,
respeita o cronograma pré-estabelecido. O valor per capita repassado pelo poder público às creches conveniadas é suficiente para oferecer um tratamento digno à criança. Quais são essas creches conveniadas? Aquelas que uma instituição, sem a prerrogativa de ter assim lucros com a instituição, são conveniadas com a prefeitura. Então, existem as creches que são o Centro de Educação Infantil, o SEIS, e existem outras instituições que hoje estão onde? Estão onde eram as antigas oficinas do saber, né, que foram transformadas em creche. E ali tem uma instituição. Essas são as instituições conveniadas. Aqui o nosso documento está falando que o valor per capita, o que se paga, o que se investe numa criança de SEI, é o mesmo valor que se investe numa creche conveniada, que está ali também atendendo crianças de onde? Do próprio município, tá? Sempre esse per capita é para o atendimento digno à criança. O valor per capita repassado às creches segue uma curva ascendente, sempre para melhorar, nunca vai para baixo, sempre melhora o valor per capita, nunca regride. Os critérios para estabelecimento e avaliação de convênios são transparentes e acessíveis ao público. Acessíveis de que forma? Todo o procedimento é publicado no Jornal do Município da cidade. As entidades conveniadas permitem acesso público aos equipamentos, ou seja, permite que se entre nas creches públicas, nas creches conveniadas e acolhem a orientação de órgãos responsáveis, que no caso é a própria Secretaria Municipal de Educação. A política de creche está comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento da criança. O programa para creches prevê educação e cuidado de forma integrada, visando, acima de tudo, o bem-estar e o desenvolvimento da criança. A melhoria da qualidade dos serviços oferecidos nas creches é um objetivo do programa. As creches são localizadas em locais de fácil acesso, cujo retorno não oferece riscos à saúde e à segurança. Os projetos de construção e reforma das creches visam, em primeiro lugar, o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. A política de creche reconhece que os profissionais são elementos-chave para garantir o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. As creches dispõem de um número de profissionais suficiente para educar e cuidar das crianças pequenas. O programa dá importância à formação profissional prévia e em serviço do pessoal, bem como a supervisão. A formação prévia e em serviço concebe que a função do profissional da creche é educar e cuidar de forma integrada. Os profissionais dispõem de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, todos aqueles que trabalham com a criança. A política de creche reconhece que os adultos que trabalham com as crianças têm direito a condições favoráveis para o seu aperfeiçoamento pessoal, educacional e profissional. A política de creche reconhece a importância da comunicação entre famílias e educadores. A política de creche reconhece que as crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante. Os profissionais responsáveis elaboram projetos de construção ou reforma dos prédios das creches que visam, em primeiro lugar, as necessidades, o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. O orçamento possibilita a construção ou reforma adequada dos prédios das creches. Os prédios das creches recebem manutenção periódica. O orçamento das creches prevê compra, reposição e manutenção de mobiliário, também de equipamentos e materiais necessários para que os ambientes sejam aconchegantes, seguros e estimulantes. O orçamento das creches prevê compra, reposição e manutenção de roupas necessárias para as crianças dormirem, se trocarem em caso de imprevistos e se lavarem, ou seja, todo o enxoval da creche e mais as roupas para utilizarem no caso da criança se sujar por qualquer motivo e ter que ir embora com outra roupinha. Os prédios contam com espaço interno e externo adequado ao número de crianças atendidas e às necessidades de sua faixa etária. Os prédios oferecem condições adequadas para o bem-estar e o conforto das crianças. Insolação,
iluminação, ventilação, sonorização, esgoto e água potável. Os prédios oferecem condições adequadas para as necessidades profissionais e pessoais dos adultos. Os ambientes das creches são adequados às funções de educar e cuidar das crianças pequenas. As creches dispõem de espaços externos sombreados, sem entulho, sem lixo ou outras situações que ofereçam perigo às crianças. O programa prevê a manutenção de espaços verdes das creches para que ofereçam condições de uso sem perigo. Os espaços internos da creche, seu mobiliário e o material disponível permitem que a criança brinque, durma, aprenda, se alimente, vá ao banheiro, se lave e tenha privacidade. As creches dispõem de mesas, cadeiras, mamadeiras, pratos e talheres para as crianças se alimentarem. As creches respeitam a regulamentação local sobre normas de segurança e higiene. Os adultos recebem formação prévia e em serviço sobre como criar, arrumar, conservar e usar um ambiente aconchegante, seguro e estimulante para as crianças. A política de creche que reconhece que as crianças têm direito à higiene e saúde. O orçamento das creches prevê custos para a manutenção da higiene e promoção de condições favoráveis à saúde de crianças e funcionários. Os prédios das creches são limpos, arejados, bem insolados, evitando ser espaços propagadores de doenças entre as crianças. As creches dispõem de água potável. O esgotamento sanitário não corre pelos pátios da creche e nos espaços próximos. O lixo da creche é recolhido diariamente. As creches dispõem de produtos para higiene pessoal das crianças. As creches dispõem de utensílios e produtos de limpeza. O programa de manutenção das creches está atento para infestações com insetos e animais nocivos. O planejamento sanitário da saúde da região incorpora a ação desenvolvida nas creches e a orientação dos profissionais que ali trabalham. A formação prévia em serviço dos adultos está atenta para temas relacionados à higiene e à saúde. A definição da função do profissional integra a preocupação com a saúde e com a higiene da creche. A programação para crianças prevê ações relacionadas à área de saúde e higiene. As creches dispõem de material necessário para prestar os primeiros socorros e os profissionais estão informados para onde devem levar as crianças em caso de acidente. A programação de saúde dá especial atenção à comunicação entre a família e a creche. A política de creche reconhece que as crianças têm direito a uma alimentação saudável. O orçamento das creches prevê um custo de alimentação per capita pelo menos equivalente ao destinado ao de uma criança na cesta básica. A programação da alimentação nas creches prevê alimentos in natura. O cardápio das creches é balanceado e variado para responder às necessidades calóricas e proteicas das crianças. As creches dispõem de espaços adequados, arejados, limpos e seguros para armazenamento e preparo dos alimentos. As creches dispõem de utensílios necessários para o preparo de alimentos. As crianças dispõem de móveis e utensílios suficientes e adequados para se alimentarem. A formação prévia e em serviço dos profissionais considera a alimentação e outras atividades ligadas ao cuidado como integradas no processo educativo infantil. A programação da creche integra a alimentação e outras atividades ligadas ao processo no cuidado educativo. A política de creche reconhece que as crianças têm direito à brincadeira. O orçamento para creches prevê a compra e a reposição de brinquedos, de material para expressão artística, de livros em quantidade e qualidade satisfatórias para o número de crianças e as faixas etárias ali existentes. Os brinquedos, os materiais e os livros são considerados como instrumento de direito à brincadeira e não como um presente excepcional. A construção das creches prevê a possibilidade de brincadeiras em espaço interno e externo.
As crianças dispõem de um número de educadores compatível com a promoção de brincadeiras interativas. Os prédios das creches dispõem de mobiliários que facilite o uso, a organização e a conservação dos brinquedos. A formação prévia e em serviço reconhece a importância da brincadeira e da literatura infantil para o desenvolvimento da criança. A programação para creches reconhece e incorpora o direito das crianças à brincadeira. Essa parte poética é uma das mais importantes porque fala do brincar. O brincar é um direito dentro da nova Base Nacional Comum Curricular para as nossas crianças. Então, esse documento é muito atual, apesar de ter sido escrito lá atrás, ok? Quando ele fala de formação prévia e em serviço, significa que deve ter uma formação anterior a se assumir uma turma de educação infantil e durante o processo todo, durante o decorrer do ano, tanto a instituição prefeitura como a instituição escola oferecem formação que eles chamam de em serviço, formação em serviço. Finalmente, ele vai falar sobre a política de creche, que as crianças têm direito a ampliar os seus conhecimentos. A política de creche possibilita que as crianças tenham acesso à produção cultural da humanidade. O orçamento para as creches prevê a compra e reposição de livros e materiais adequados para o número de crianças e faixa etária. Marta, você falou tanto de orçamento, que orçamento é esse? A escola tira dinheiro da onde? Todos os anos existe uma lei orçamentária que a prefeitura elabora. Então, tem que reservar dinheiro para a educação básica e dentro da educação básica essa faixa que é para a educação infantil, prevendo todo o material a ser utilizado de higiene, material pedagógico, os livros, como ela falou aqui, prevê a construção de novas creches de acordo com a necessidade daquele bairro, prevê todo tipo de mobiliário, que nós já falamos anteriormente aqui nesse documento sobre política. Então, o orçamento deve contemplar também as compras para diferentes faixas etárias, tá? Os brinquedos, os materiais e os livros são considerados como instrumentos importantes para a promoção do desenvolvimento e ampliação dos conhecimentos da criança. Os profissionais de creche dispõem de um nível de instrução compatível com a função do educador, que é o caso que está acontecendo agora. Para ser um educador, um auxiliar de educação, a exigência é o ensino médio. Para ser um professor, a exigência é o curso de pedagogia, tá? Magistério. A formação prévia e em serviço, veja quantas vezes ele citou isso, dos profissionais, contempla o acesso à cultura, a ampliação dos conhecimentos da criança como aspectos importantes do trabalho da creche. A política de creche incorpora a preocupação de encontrar meios adequados para promover o desenvolvimento infantil sem submeter precocemente as crianças ao modelo escolar rígido, sempre na brincadeira, sem querer ensinar as crianças a escrever, a ter outro procedimento que seria do ensino fundamental, tá? A programação prevê que as famílias sejam informadas dos progressos de suas crianças, sem que isso implique em avaliação formal, registros, portfólios, para que os pais conheçam o que as crianças estão fazendo. A política de creche propicia que os educadores ampliem seus conhecimentos e sua formação pessoal, educacional e profissional. Os pais, através desses documentos, desses registros, vão conhecer o desenvolvimento das crianças, mas isso não vai ser uma barreira para ela ir para o ensino fundamental. Ela vai caminhar naturalmente de acordo com a idade para o ensino fundamental após os 5 anos, completando os 6, tá? A política de creche reconhece que as crianças têm direito ao contato com a natureza. O orçamento para a construção, reforma e conservação das creches prevê custos para a manutenção de uma área verde no entorno ou dentro da creche. As instâncias de arborização e jardinagem municipal incluem as creches em seus espaços internos e seus projetos locais. O projeto de construção e de reforma dos prédios das creches prevê espaços externos que comportem plantas. Humanização. O programa prevê que as creches tenham condição para o plantio de pequenas hortas, de árvores frutíferas de rápido crescimento, e os profissionais da creche recebem formação e orientação para propiciar o contato e o respeito das crianças para com a natureza. A programação para as crianças dá especial atenção ao tema natureza. A programação das creches incentiva passeios
e outras atividades que favoreçam maior contato com a natureza. E com isso nós finalizamos a segunda parte tão gostosa desse documento Critérios para o Atendimento de Creches. Tá? Falamos da política e falamos da rotina lá na primeira parte do que a creche prevê sobre as nossas crianças de uma forma tão gostosa, tá bom? Então encerramos, vamos agora para o nosso simulado. Tchau!